Não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Estimado diácono, queridos irmãos e irmãs, esta palavra que nosso Senhor utiliza no início deste evangelho, ela é melhor compreendida quando nós retornamos um capítulo anterior a este que nós ouvimos hoje. O evangelho que acabamos de ouvir está no capítulo 14 do evangelho de São João. E no capítulo anterior, o 13º, Jesus tinha acabado de instituir a Eucaristia, de lavar os pés dos discípulos, e tinha anunciado que um deles, um dos 12, o iria trair, e que ele, Cristo, passaria pela paixão, morte e ressurreição. Então, é mediante estas duas notícias que com toda certeza causou uma agitação no coração dos discípulos. Vamos imaginar, estavam ali todos no ambiente festivo, Páscoa, celebrando a ceia judaica. Jesus ainda vai além, instituindo a Eucaristia, vai além, lavando os pés dos discípulos. É um ambiente agradável, e aí Jesus do nada vira e diz: um de vocês 12 vai me trair. Então, obviamente, isso causa uma agitação, uma perplexidade no coração dos 12 apóstolos. E é por isso, então, que Jesus, percebendo, obviamente, esta agitação, ele fala: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. O que nosso Senhor está dizendo? Olha, apesar desta realidade de que um de vocês irá me trair, apesar da realidade de que eu serei entregue aos líderes judaicos, vou me entregar aos líderes romanos, vou passar pela paixão, morte e ressurreição, não tenhais medo, não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Ele resgata, ele traz diante dos discípulos e hoje traz diante de nós a memória de tudo aquilo que a palavra de Deus nos apresenta acerca do Messias, especialmente de que, tendo passado pelos sofrimentos, ele venceria a morte. E nós vemos como esta palavra dirigida por nosso Senhor, ela também se aplica a nós. Poderíamos pessoalmente avaliar quantos desafios nós enfrentamos, quantas dificuldades nós temos hoje para sermos cristãos, para testemunhar a Cristo, para viver a doutrina que Cristo nos concede nesta vida, na realidade onde nós estamos inseridos. Quantas vezes talvez, por exemplo, você que é pai e mãe, tem um filho que é criança ou adolescente, pensa: como está sendo difícil educar e manter um filho, uma filha, num caminho correto, diante de tantas coisas que nós vemos por aí. Como é difícil manter uma paz, uma harmonia, um clima realmente de perdão e de amor dentro de um matrimônio, diante de tantas realidades que estão aí. Como é difícil se manter honesto, como é difícil se manter em paz diante de tantas injustiças e desonestidades que acontecem à luz do dia, diante dos nossos olhos. E nós poderíamos aqui ficar enumerando tantas realidades que humanamente perturbam o nosso coração. Mas nós não podemos nos deixar arrastar por essas realidades, porque nós, ao menos se nós cremos em Cristo, devemos crer naquilo que Ele nos disse: não se perturbe o vosso coração. E o que será o motivo, o que será a âncora, a segurança para que o nosso coração não se perturbe? Crer em Deus, crer em Cristo. E aí nós vamos um pouquinho à frente no Evangelho, quando
diante da pergunta feita pelo apóstolo Santo Tomé, acerca de como conhecer o caminho que leva ao Pai, Jesus responde uma frase que nós tantas vezes ouvimos e talvez repetimos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esta afirmação de nosso Senhor, ela não pode permanecer na nossa mente simplesmente como aquela palavra de efeito, né? Aquelas frases bonitas que causam um efeito, que emocionam. Esta palavra deve nos levar a meditar o que realmente Cristo significa para as nossas vidas. Em primeiro lugar, eu sou o caminho. Vejamos que nosso Senhor não fala, eu sou uma alternativa, eu sou uma possibilidade de caminho. Ele usa o singular, eu sou o caminho. Isso significa que não há outro caminho, e isso vai ficar muito claro na afirmação seguinte: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai a Deus se não passar por Cristo. Não existe caminho alternativo, não existe outra possibilidade. Ou é por Cristo, ou não se vai a Deus. Cristo, Ele é o caminho, por quê? Porque até a encarnação do Verbo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus era sempre uma realidade distante, impossível de ser tocada, impossível de ser contemplada. Moisés, por exemplo, diante da sarça ardente, precisava cobrir os olhos. Elias, quando estava na caverna, só identifica a presença de Deus pela brisa, mas ele não ousa voltar o olhar para contemplar a Deus. No entanto, quando o Verbo se faz carne, Deus assume uma imagem, Deus assume uma face. Deus se torna o caminho. O Cristo se torna o caminho para irmos a Cristo, a Deus. Então, meus irmãos e irmãs, é preciso, em primeiro lugar, que nós procuremos sempre estar neste caminho, não em outros, não em outras possibilidades que muitas vezes nós mesmos acabamos inventando para nós. E quando nós falamos que o caminho é o Cristo como Ele se revelou e como nós o recebemos através da igreja. Não é um Cristo alternativo. E nós vamos entender um pouquinho disso na segunda afirmação. Eu sou o caminho, a verdade. Por que Cristo é a verdade? Porque quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade assume a natureza humana, revela a nós quem Deus é, como Deus é, dentro, é claro, dos limites da nossa compreensão. É sempre importante recordar isso. O ser humano, por mais inteligente e evoluído que seja, nunca poderá abarcar a totalidade daquilo que Deus é. Porque se a gente fizesse isso, a gente seria maior que Deus. E ninguém nunca, jamais poderá ser igual ou maior a Deus. Mas aquilo que a nossa racionalidade humana é capaz de compreender, está plenamente revelado em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Cristo é a verdade sobre Deus. O que nós podemos e o que é necessário para a nossa salvação conhecer acerca de Deus, está contido, revelado
em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele é a verdade. A verdade, portanto, é este paradigma, é este ponto de partida do qual a nossa vida tende a acontecer. As nossas escolhas, as nossas opções, as nossas atitudes devem partir sempre deste ponto concreto, claro, que é a verdade. Quando nós iniciamos a meditação, ouvíamos essa palavra de Cristo, não se perturbe o vosso coração, e eu citava algumas dificuldades. Vamos pensar aqui numa outra dificuldade. A dificuldade hoje de se permanecer na verdade. Porque nós vivemos, usando uma expressão do Papa Emérito Bento XVI, nós vivemos uma ditadura do relativismo. Tudo é relativo, ou seja, cada um tem a verdade a partir de si, como se não existisse uma verdade absoluta. E nós, se olharmos com honestidade, nós podemos perceber claramente a confusão e a bagunça que isso está gerando na sociedade. Porque a partir deste relativismo, quer se impor aquilo que é um erro como se fosse certo. Independente do dano que causará a outrem. É a minha verdade, então tem que ser aceito como verdade. E a situação, ela está caminhando para uma realidade tão degradada que se chega ao ponto de, através desta sanha relativista, se chega ao ponto de achar que é possível, pelas palavras, ou seja, pelo uso da palavra, é possível mudar as coisas como elas são. Então hoje nós chegamos a um ponto onde alguém acha que pode falar o seguinte: não, isso daqui não é um banco de igreja, isso daqui é um carro, porque eu quero que seja um carro. Mas isso, eu querer que este banco da igreja seja um carro, faz ele um carro? Não, ele continua sendo um banco. E nós vemos como o demônio ele é sujo. O demônio ele não consegue criar nada, ele só consegue fazer cópias mal feitas. Em que sentido eu falo isso? No sentido de que o único que pode, com o poder da palavra, criar ou mudar algo, é Deus. Livro do Gênesis. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. E Deus disse, façam-se as águas, e as águas se fizeram. E Deus disse, faça-se o firmamento, e o firmamento se fez. E Deus disse, faça-se o homem, e o homem foi feito. E Deus disse, faça-se a mulher, e a mulher foi feita. Ou pode refazer, foi através das palavras de Cristo, que cegos passaram a enxergar, paralíticos passaram a andar, surdos passaram a ouvir, leprosos foram curados, endemoniados foram libertos. Somente Deus pode fazer algo ou mudar algo pelo poder da palavra. Mas o demônio incutiu na cabeça de um povo aí, que se eu teimar que uma coisa é outra, vai. Só que isso não é verdade. Isso é o reverso, é mentira. Se Deus é a verdade, o demônio é o pai da mentira. Então, se nós não queremos nos deixar enredar pelas mentiras e as suas consequências,
É preciso que nos mantenhamos firmes na verdade. E com coragem, porque quando nos decidimos em manter aquilo que o Evangelho nos propõe, vêm as consequências. Uma das ideologias que é relativista, no sentido disso que eu estou falando aqui, é a ideologia de gênero. E vocês sabem muito bem do que isso se trata. E não é porque todo mundo, ou melhor, porque uma boa parte da sociedade afirma isso como verdade, que isso passa a ser verdade. A verdade é verdade, mesmo que ninguém creia. A mentira é mentira, mesmo que todo mundo creia que fosse verdade. E quando eu digo que a gente tem que estar pronto para aguentar as consequências, talvez alguns de vocês acompanharam pelos meios de comunicação, há uma semana, um padre pregando a verdade daquilo que está no Evangelho, numa diocese vizinha à nossa, a menos de 100 quilômetros daqui, levou um processo de uma pessoa que nem católica é, mas que por acaso estava na missa e que ficou ofendidinho por causa daquilo que o padre falou na homilia. Este é o meio que nós estamos vivendo. E nós precisamos estar preparados. Ou assumimos o Evangelho total como ele é e com as suas consequências, ou nós não estaremos no caminho que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Deus é a vida. O prólogo do Evangelho de São João nos fala isso. Que no princípio, a vida era Deus. A vida estava em Deus. E quando falamos de vida, não falamos dessa vida aqui biológica da carne. Falamos da vida verdadeira, da vida eterna. E esta vida que estava em Deus foi revelada, mostrada, apresentada a nós em nosso Senhor Jesus Cristo. E esta vida está em Cristo. É São Paulo que fala isso em uma das suas cartas. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É nele, somente nele, que nós poderemos encontrar a verdadeira vida. De modo que, embora esta vida aqui, ela tenha um grande valor, porque Deus nos a deu, mas ela não tem uma finalidade em si. Nós não estamos aqui com a finalidade de simplesmente estarmos aqui. Nós estamos aqui como uma passagem, como um tempo, até alcançarmos a verdadeira e definitiva vida. Então, se precisamos de algum modo abrir mão de alguma coisa, mesmo que isso esteja ligado às necessidades e realidades desta vida, vale a pena abrir mão em virtude, em detrimento da vida eterna. Esta vida aqui não é um valor absoluto. O valor absoluto está na vida eterna. E é assim, meus irmãos e irmãs, que nós vamos realmente compreendendo essa expressão de Jesus, de que o nosso coração não deve se perturbar. Ele não irá se perturbar à medida em que nós nos mantermos no caminho que é Cristo, à medida em que nós nos mantermos em Cristo, que é a verdade, à medida em que nós nos mantermos em Cristo, que é a vida. Então peçamos hoje ao Senhor que nos dê a conhecer por esta palavra, pela Eucaristia que estamos celebrando, que nos dê a conhecê-lo mais profundamente, que
nos dê a conhecer este caminho, esta verdade e esta vida, para que nós, conhecendo este caminho, verdade e vida, possamos, como o próprio Cristo disse, conhecer o Pai. E conhecendo o Pai, viver por Ele.